Olá, bem-vindo ao meu canal Meditando na Palavra de Deus. Se o seu desejo é conhecer um pouco mais da palavra de forma simples e prática, como é o nosso Deus, você está no lugar certo. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre oração. Como orar, aquela oração que agrada a Deus, que chega ao coração de Deus, que toca ali no céu. Quer saber um pouquinho sobre isso? Então vem comigo. Eu encontrei em Mateus 6, de 5 a 8. Olha só o que diz, gente. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore em seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Depois ele continua. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha que interessante. Primeiramente, ele manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? Ou seja, ele pede intimidade. Ele quer estar juntinho, só nós dois. E naquele momento de intimidade, a gente vai abrir o nosso coração, a gente vai ser transparente, a gente vai estar falando diretamente com o nosso Pai. A gente não vai estar falando com um grande Senhor e Deus, que Ele é, claro que Ele é, mas ali na intimidade, Ele é o nosso Pai. E como é que a gente se dirige ao nosso Pai? Quando a gente vai falar com o nosso Pai aqui da Terra, por exemplo, a gente não fica sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas palavras toda a vida, né? A gente fala com o coração. Da mesma forma é com Deus. Ele quer que a gente seja o mais transparente possível. Abrir o nosso coração. A oração, ela não é só pedir. Tem um momento da oração que a gente intercede pelas pessoas. Mas o maior momento que eu vejo da oração é aquele momento em que a gente agradece. É um momento de gratidão, é um momento de honra. E isso a gente vai ver aqui também na oração do Pai Nosso, né? Mas o que eu acho interessante é que ele salienta aqui a questão de a gente não viver de vãs repetições, né? Então, quando a gente orar, a gente não precisa ficar sempre falando a mesma coisa. Por exemplo, se você fez algo de errado e você pede perdão a Deus, você não precisa todo dia pedir perdão por aquela mesma coisa. Acredite que você pediu perdão, você reconheça o seu erro, peça perdão e a partir de então mude de atitude. E Deus já te perdoou. E aí você segue em frente. Mas não precisa repetir todo dia a mesma coisa. Ele entendeu que você pediu perdão, que você reconheceu o seu erro. E aí, o que vai mostrar para ele que realmente você se arrependeu é a mudança de atitude. Isso é um exemplo, né? Existem outros. E na oração do Pai Nosso, a gente vê muitas pessoas rezam o Pai Nosso, repetindo a oração. E na verdade, Jesus ele veio nos ensinar como orar através daquele modelo de oração, quando ele orou ao Pai. Vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, primeiro ele rendeu graças a Deus, ele rendeu glória ao nome de Deus, ele exaltou o nome dele. Seja santo, santificado seja o teu nome, né? Depois, venha a nós o vosso reino, para trazer o reino dele para a nossa vida, no dia a dia, para a gente passar a viver realmente a palavra dele, que seja feita a vontade dele na nossa vida. E aí ele continua: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Ou seja, todos os dias a gente precisa estar em oração, a gente precisa ser alimentado com aquele pão diário de oração, que é aquilo que vai nos sustentar espiritualmente. Da mesma forma como a gente se alimenta, que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa de alimento diário,
né? Então, é uma busca diária em oração, sempre de forma simples e transparente, que é o que agrada o coração de Deus. E aí ele finaliza: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, o que eu vejo nesse final da oração que Jesus nos ensina é que, como ele diz na sua palavra também, que antes da gente orar, a gente precisa estar com o coração aberto e com o coração contrito e perdoar as ofensas daquelas pessoas que nos ofenderam, para que também, quando a gente for orar a Deus e pedir perdão, a gente seja perdoado. E também a nossa oração chegue ao coração de Deus, né? Porque como é que a gente vai querer que Deus nos perdoe e a gente não perdoa? É meio contraditório, né? Então, que a gente sempre procure estar atento se tem pessoas que machucaram a gente, ou a gente está com o coração machucado com relação a algo que fizeram com a gente, né? Procurar estar sempre em paz com todos à nossa volta. E com certeza vivendo dessa forma, tendo a nossa vida, uma vida de oração, não só com palavras ali diante do Pai, na presença dele, mas no nosso dia a dia, em tudo que a gente fizer, que a nossa vida seja uma perfeita oração de adoração a Ele, com tudo que a gente fizer no dia a dia. Essa é a oração que agrada a Ele, né? Porque não adianta a gente muito falar e a gente não praticar, não é verdade? Eu espero que você tenha compreendido essa meditação de hoje e passe a orar ao teu Pai de forma muito simples e íntima, com todo o amor do teu coração. Medite nisso.